A cidade de Queimadas fica à margem direita do rio Itapicuru. Era então um lugarzinho acanhado, tendo como únicos sinais de progresso o telégrafo e a estrada de ferro, que ia de Salvador a Juazeiro. Antes, os episódios mais espetaculares contados pelos mais velhos diziam respeito à movimentação das tropas do governo republicano, que ali desembarcavam do trem e eram despachadas para Canudos, a fim de exterminar os infelizes seguidores de Antônio Conselheiro. Mas isso eram fatos antigos. Seguramente foi no dia 22 de dezembro de 1929 que ocorreu o episódio mais dramático da história de Queimadas. Era um domingo e passava do meio-dia, uma bela tarde ensolarada de verão. Como de costume, sempre que os dias de festa caíam no meio da semana, as comemorações eram antecipadas ou postergadas para o domingo, quando as pessoas não estavam trabalhando. Naquele dia em Queimadas, comemorava-se antecipadamente o Natal. Os moradores estavam se arrumando em suas casas, esperando que o sol baixasse para ir divertir-se na praça, onde estavam armados o carrossel, a roda gigante, os barquinhos, as barracas de jogo e os apetrechos da quermesse organizada pela paróquia. O caminhão parou do outro lado do rio. Não dava para passar, pois a água estava alta. Os cangaceiros desceram do caminhão e dirigiram-se para um lugar denominado Passagem, onde ficavam as canoas. Serviam de ancoradouro umas pedras grandes, a maior delas na outra margem, conhecida como Pedra do Juazeiro. Só havia uma canoa grande, e mesmo assim não comportava todo o bando, e a travessia foi feita em 2 levas. Lampião e 7 cangaceiros atravessaram na primeira e seguiram em direção à cidade. De longe, os moradores pensaram que era uma volante. Aguardava-se a chegada da tropa do capitão Macedo. As moças cochichavam entre si, tomadas de assanhamento, pois mulher adora forasteiro e homem valente. Alguns curiosos perguntaram de onde era aquela força, e o próprio Lampião respondeu que era de Pernambuco. Sem muito alarde, capturou um mulato chamado Alvarino e obrigou a ensinar onde ficava o telégrafo e a delegacia de polícia. Ao passar por uma casa grande separada das demais, o cangaceiro perguntou a Alvarino quem morava ali. "Esse é o chalé de seu João Lantier", respondeu o mulato. João Lantier estava na porta olhando Zé Patápio consertar o radiador de seu automóvel que estava furado. Lampião aproximou-se dele, mas estacou ao ver sair da casa um cachorro enorme de pelo malhado de branco e preto. Imediatamente, Lampião sacou o parabelo. João Lantier gritou: "Não mate ele não, seu tenente. Apesar desse jeitão, meu cachorro é manso, não morde." "Ah, bom", disse Lampião metendo a arma na bainha. "Mas quem diabo é que pode confiar numa onça dessa?" Dito isto, prosseguiu em direção ao centro da cidade com Alvarino na frente. Na rua de baixo, a atual Praça Francisco Lantier, Lampião parou e chamou Mariano e mandou que ele fosse com outro cabra cortar o fio do telégrafo e vigiar a estação do trem. E sempre com Alvarino na dianteira, subiu pela rua 13 de julho com outros 5 cangaceiros. Alvarino caiu na besteira de dizer que era oficial de justiça. Lampião animou-se. "Ah, é? Então me leve primeiro na casa do juiz." Deusdete Barbosa, que tomava conta da loja de seu pai, o velho Hermelindo Barbosa de Souza, ficou impressionado com o jeito daquela tropa, toda nos trinques, nem se comparava com outras que costumavam a passar em Queimadas, formada de uns esmulambados. Dona Generosa passou por ele e disse um tanto apreensiva: "Deusdete,
Eu tô pensando que esses homens é de Lampião. É não, dona Generosa. Não tá vendo que eles estão com oficial de justiça? Essa aí é a força do Capitão Macedo. Mais adiante, os cangaceiros passaram por uma casa onde uns artistas amadores estavam ensaiando o drama As Pastorinhas. Uma moça chegou à janela e gritou para as colegas: "Venham ver, meninas, tá chegando uma força pernambucana." Na estação ferroviária, Mariano prendeu o telegrafista Joaquim Cavalcante e o agente Manuel Evangelista. Nas gavetas da bilheteria, encontrou apenas R$ 17.600. O agente entregou também uma pequena quantia que tinha consigo, uns R$ 40.000. Enquanto Mariano aperreava o agente, o outro cangaceiro cuidava do telegrafista. Deu várias coronhadas no telégrafo até se certificar de que aquele troço estava fora de funcionamento. Perguntou ao evangelista quanto ele tinha em dinheiro. E o homem respondeu que não tinha nada. Aí o cangaceiro ficou furioso, desembainhou o punhal e apontou a lâmina brilhante para a barriga do sujeito. "Olha aqui, cabra. Como é que você, com um emprego como esse, um telegrafista, tem coragem de me dizer que não tem dinheiro? Ah, pois você vai ter que arranjar R$ 500.000 se não quiser morrer." "Moço, não me mate, pelo amor de Deus. Eu não tenho esse dinheiro, mas posso tomar emprestado. Nós passa na casa de seu Antônio Araújo e ele me empresta." "É assim que se fala, homem," aprovou o cangaceiro. E em voz baixa acrescentou: "Agora tem uma coisa, viu? Tu não vai dizer a Lampião que me deu este dinheiro. Se você disser, eu lhe mato." Mariano fechou a estação e guardou as chaves no bolso. O agente e o telegrafista foram levados presos. O doutor Manuel Hilário do Nascimento, juiz preparador, estava em sua casa rodeado de amigos em animada prosa. Entre eles, o tabelião José Francisco do Nascimento. Quando entrou na sala todo aflito, o oficial de justiça Alvarino, preso pelo cós da calça por um homem armado e com um espalhafatoso chapéu de couro na cabeça. "Doutor, este é o capitão Lampião," mal pôde dizer o pobre Alvarino. A sala foi invadida por outros cangaceiros e Virgulino anunciou: "Esteja todo mundo preso. Quem é o juiz?" Um cidadão negro, amedrontado mais altivo, levantou a mão. "Eu sou o juiz preparador deste termo." Lampião franziu o sobrolho, nunca pensou que houvesse juiz preto. Aproximou-se do magistrado e ordenou: "Deixe-me ver suas mãos viradas para cima." Não tem calo não. Que nego bom para pegar no enxada." Entre os presentes havia outros negros e mulatos. Lampião apontou para um e perguntou: "E você, quem é?" "Eu sou o tabelião. Meu nome é José Francisco." "E você?" perguntou ao outro. "Eu sou o escrivão." Virgulino não se conteve. "Danou-se!" exclamou, batendo a coronha do fuzil no chão. "Eita terrinha desgraçada essa Bahia, só dá preto. Aqui até a justiça é preta. É juiz preto, é tabelião preto, é escrivã preto, é oficial." Os cangaceiros, alguns deles também eram negros ou caboclos, e caíram na gargalhada. O juiz não se mostrou ofendido. "Ah, pois é, capitão Virgulino. Assim é a Bahia, terra abençoada, onde até um negro pode ser juiz." "Tá falando muito, doutor," atalhou Lampião. "Pegue aí uma caneta e escreva o nome dos homens ricos de Queimada. Na frente de cada nome, escreva quanto cada um deve pagar. Tô precisando de uns 50 contos de réis." Lampião deixou um cangaceiro tomando conta da casa do juiz para que ninguém saísse e rumou com outros 4 para o quartel de polícia. Alguns soldados estavam jogando baralho
e outros cochilavam. O comandante do destacamento, o sargento Evaristo Carlos da Costa, estava de pijama com uma toalha no ombro, lavando o rosto numa bacia. Lampião entrou pela porta principal da delegacia, segurando o oficial de justiça pelo braço, e os 4 cabras atrás. "Boas tardes!" cumprimentou o cangaceiro. Os soldados, entretidos no jogo, responderam boas tardes, sem nem ao menos olhar quem era. Lampião anunciou: "Você está tudo preso por minha ordem." O sargento, tomado de surpresa, supondo que se tratava de uma força volante de passagem por ali, bateu os calcanhares e apresentou-se. "Eu sou o sargento Evaristo da Costa, comandante do destacamento. E vocês, são de qual volante?" "Aqui é o capitão Virgulino Ferreira Lampião e você também está preso. Vão morrer todos. Estão sabendo, seus macacos safados? Onde é que vocês prendem os presos? Cadê a chave?" O sargento mandou chamar o carcereiro de nome Elesbão, que era quem tinha a chave do xadrez. Lampião tomou da mão do carcereiro e ele próprio foi abrir a porta. Soltou os presos e em seu lugar prendeu os 5 soldados e mais o carcereiro. Não sabia ele que entre os presos que ele soltou, 2 eram soldados que iam ser enviados para o presídio do Engenho da Conceição em Salvador, por terem bolido com uma moça, e como o pai dela reclamou, eles mataram o pobre homem. Um soldado chamado José Antônio estava em casa e quando soube que os companheiros estavam presos, foi ao quartel e pediu para juntar-se a eles em solidariedade. Os cangaceiros encontraram outro soldado na rua e o prenderam também. Ficaram então trancafiadas 8 pessoas. Tomadas essas providências, Lampião dirigiu-se ao sargento. "Eu acho melhor você se vestir com a roupa decente. Onde já se viu um sargento de pijama?" O sargento trocou de roupa ali mesmo, na presença dos cangaceiros. Lampião queria saber aonde estavam as armas e munições do destacamento. O sargento informou que os soldados estavam desarmados porque suas armas tinham sido recolhidas, em virtude de um soldado ter recentemente matado um homem indefeso. "Deixe de conversa, cabra!" interrompeu Lampião. "Olha aqui, eu tô perguntando onde é que estão as armas." O sargento explicou que as armas estavam guardadas e ele não tinha ordem para ir buscá-las, só podendo fazê-lo com ordem superior. "Ora, homem, se o problema é esse, a questão está resolvida. Eu sou Lampião, sou o governador, sou o chefe de polícia, sou tudo e tô mandando que você vá buscar as armas antes que eu perca a paciência." Sem alternativa, o sargento mandou que Elesbão entregasse as chaves do corpo da guarda aonde se encontravam as armas e munições. Os cangaceiros que ficaram para atravessar o rio na segunda leva só agora chegaram. Também chegaram os 2 cabras que Lampião tinha mandado tomar providências na estação do trem e no telégrafo. Lampião mandou levar o sargento para a casa do juiz. Ao saber que naquele domingo estava sendo feita uma arrecadação de donativos para a festa de Natal, mandou chamar os encarregados do peditório e incumbiu-os de um encargo adicional. Entregou-lhes a lista feita pelo juiz para que fossem à procura dos indivíduos indicados para cobrar sua parte. Os encarregados de fazer a arrecadação foram Elias Marques e João Lantier. No fim do dia, a arrecadação estava concluída e Elias veio entregar ao capitão a quantia obtida: 22 contos, 345.700 réis. Tendo em vista que, além dessa arrecadação oficial,
Outras quantias foram extorquidas pelos cabras de casa em casa. É possível que o montante dos prejuízos tenha sido superior a 30 contos de réis. Quem escapou dos vexames foi o prefeito Aristides Simão de Freitas, que morava no distrito de Itiúba e não tinha vindo para a festa. Enquanto o dinheiro era recolhido, os cabras farreavam. Mourão entrou na casa de Félix Rato e mandou que ele arranjasse um violão e um sujeito que soubesse cantar. O dono da casa mandou buscar o violão de Jovino, o barbeiro. O cantor que Félix conseguiu foi um sujeito chamado Antônio Rosa, filho de Chico Quinco. O cangaceiro pôs o pé esquerdo em cima de um tamborete, correu os dedos pelas cordas, corrigiu a afinação do instrumento e olhou para Antônio Rosa. Ok, é tu que sabe cantar, cabrinha? Antônio Rosa não conseguiu responder. A fala não saía, a garganta tapou. Félix Rato veio em seu socorro. Ele sabe cantar, seu Mourão. Vá, Antônio, cante aquela Gosto que me enrosco. Aquela que começa dizendo que não se deve amar sem ser amado. O cangaceiro animou-se. Ah, e ele sabe essa música, é? Tá na moda. Pegue aí, é Sol maior. Fez a introdução e na hora certa Antônio Rosa soltou a voz. Logo passou o medo, começou a juntar cangaceiro. Até Lampião veio ver o que estava acontecendo ali. Mandou repetir e Antônio Rosa cantou a mesma música 3 vezes. Depois cantou outras, mas Lampião saiu. Samba era bom, mas ele gostava mesmo era de chachado. E chachado só presta com sanfona, triângulo e zabumba. Chamou Félix Rato. Seu Félix, na casa da outra esquina tá escrito Sociedade Filarmônica Recreio Queimadense. Que diabo é isso? É uma banda de música. É um clube musical. O presidente é Duval Marques da Silva. O salão serve também como cinema, todo domingo. E hoje vai passar uma fita. O projetor é de ser um Belino Santana. Ah, pois, meu amigo, arranje uns músicos. Vamos fazer um baile hoje à noite depois de ver a fita. E onde é que mora esse Belino Santana? A casa dele é lá embaixo. O armazém dele fica junto, perto da casa de seu João Lantier. Lampião foi ao armazém de Belino Santana para certificar-se do filme. O comerciante confirmou que naquela noite ia passar o filme O Ninho de Amor. Lampião disse a Melino que ele podia fornecer aos seus meninos o que eles quisessem, mas tomasse nota de tudo. O Melino era um dos nomes da lista feita pelo juiz. Tinha contribuído com 1 conto de réis. Convidou Lampião para tomar um trago, e o capitão aceitou. Lampião pediu uma mistura de vertume e refrigerante. Foi ele quem bebeu primeiro, deixando o comerciante admirado, pois Lampião nunca comia e nem bebia antes que a outra pessoa experimentasse. O armazém de Melino era bem sortido, vendia até xaropes e outros preparados farmacêuticos. Antes de sair, Lampião pediu ao comerciante alguns remédios, dizendo que um dos cabras estava adoentado. Já estava anoitecendo e até então tudo transcorrera em paz. Houve até quem considerasse uma bobagem suspender a quermesse e as funções festivas organizadas pela paróquia. Porém, a coisa desandou quando Lampião ouviu a história de que naqueles dias uns soldados tinham ofendido uma mocinha. E como o pai dela foi socorrê-la, os soldados o mataram. Sem dizer nada, Lampião retornou com Luiz Pedro, Mariano, Arvoredo, Ângelo Roque e Volta Seca à delegacia. Abriu o xadrez e mandou que o carcereiro saísse com um dos soldados que se encontrava preso. Supondo que o soldado ia ser solto, o carcereiro trouxe José Antônio, aquele que tinha vindo entregar-se espontaneamente em solidariedade aos companheiros. Em frente à delegacia, na calçada de cimento, Lampião mandou que o soldado tirasse as candeleiras
e deu-lhes então 2 tiros de parabelo na cabeça. E em seguida mandou buscar outro preso, e assim sucessivamente até o último. Alguns imploravam pedindo compaixão. O soldado Justino Nonato ajoelhou-se pedindo que não o matasse, pois tinha 9 filhos para criar, jurando que se não o matasse, ele ia pedir baixa na polícia. Lampião respondeu que não perdoava macaco da Bahia, mesmo que ele tivesse com os dedos calejados de rezar rosário. O soldado Aristides Gabriel desafiou os cangaceiros. Vocês aí, seus putos, bando de frouxo, bando de peste, me dê uma faca e venham cá, quem for homem. Ninguém lhe deu ouvidos. Depois de abatidos, os que ainda ficavam se mexendo foram sangrados, a maioria por volta seca. Dos 8 presos, Lampião só poupou o carcereiro, pois era um civil e não um militar, ou um macaco como ele mesmo dizia. Ao ouvirem os tiros, os outros cangaceiros vieram correndo para a delegacia e encontraram Volta Seca limpando o punhal sujo de sangue. Segundo o boletim da Polícia Militar, os mortos foram José Antônio do Nascimento, Olímpio Bispo de Oliveira, Aristides Gabriel de Souza, Inácio de Oliveira, Antônio José da Silva, Pedro Antônio da Silva e Justino Nonato da Silva. Lampião retornou à casa do juiz, onde estava detido o sargento Evaristo, a fim de completar o massacre. O perverso cangaceiro Antônio de Engrácia aproximou-se de Evaristo e cochichou. Mais tarde o galo vai cantar nos seus ouvidos. Algumas pessoas foram pedir a Lampião para que não matassem o sargento. Uma delas foi Dona Santinha, Austrialina Teixeira, a esposa de Anfilófio Teixeira, escrivão da Coletoria Federal. Ela explicou chorando que o sargento era um homem correto, bom pai de família e temente a Deus. Lampião cedeu. Tá certo, Dona Santinha, não precisa tanto choro. Eu vou atender o seu pedido. Então Dona Santinha, em agradecimento, deu ao capitão seu relógio de pulso e um trancelim de ouro que usava no pescoço. Lampião explicou a Evaristo a razão de ter matado os soldados. Estava vingando a morte de Mergulhão no combate de Abóbora. Disse que Mergulhão tinha vindo com ele de Pernambuco e era seu amigo. A polícia baiana ainda ficava lhe devendo. Poucas vezes Lampião foi tão frio. Depois de toda aquela carnificina, vendo as cabeças dos soldados espatifadas a tiro, um rio de sangue correndo em frente da delegacia, chamou os cabras e foram jantar normalmente na pensão de Dona Júlia. Terminado o jantar, os cabras tomaram banho, perfumaram-se e foram para o baile que Lampião mandou organizar na casa de Félix Rato. Lampião chegou a convidar o sargento Evaristo para a festa, mas Evaristo se desculpou dizendo que era protestante e não sabia dançar. Félix Rato era um pedreiro metido a mestre de obras. Não era rico, mas sabia se virar. Morava na Praça do Quartel, esquina com a rua Coronel Benevides. Na esquina, ao lado ficava a sede da Sociedade Filarmônica, onde ia ser passado o filme. Lampião chegou à frente de seus cabras e, com o lápis, escreveu na parede da sociedade um bilhete ao governador do estado, Vital Soares. No bilhete, em tom insultuoso, Lampião dirigia-se ao governador como quem trata um subordinado. Dizia que esteve em Queimadas para divertir-se e que, apesar das perseguições da polícia estadual, estava até engordando e pretendia se casar. Embaixo assinou: seu superior, Capitão Virgulino Ferreira, Lampião. Depois de escrito o bilhete, Lampião mandou passar a fita. Não gostou, era um filme besta de amor, não saía sequer um tiro. Mandou interromper a projeção e, aborrecido, foi para a casa de Félix Rato. Com a notícia das mortes, os músicos sumiram. Porém, morava em Queimadas um sanfoneiro chamado Sérgio da Feira do Pau,
que conhecia Antônio de Engraça e resolveu tocar. Aí começou o furdunço. A festa rolou até as 3 horas da madrugada. Os cangaceiros tinham tomado as devidas precauções. Prenderam as canoas para evitar a travessia do rio e puseram emboscada na ponte do trem. Enquanto uns dançavam, outros vigiavam as vias de acesso. Nem para dançar os cangaceiros se apartavam de suas armas, cartucheiras e bornais. Alguns dançavam com um fuzil, como se estivessem atracados com uma mulher. Lampião determinou que os homens se comportassem bem e respeitassem as famílias. Ele próprio dançou várias vezes com uma moça chamada Almina Lopes. De madrugada, alguns cangaceiros foram até o distrito, como era chamado o cabaré, que funcionava numa casa perto do rio. Antes do dia amanhecer, Lampião soprou o apito, convocando os cabras para ir embora. Eram 4 horas da manhã quando o grupo deixou Queimadas. Do outro lado do rio Itapicuru estavam os cavalos trazidos de Cansanção por Miguel Calixto, no rastro do Chevrolet. Lampião saiu montado num burro que tomou emprestado, prometendo devolvê-lo, e cumpriu a promessa, mandando o animal de volta dias depois. A apenas meia légua, os cangaceiros pararam na fazenda Murici. Exceto Lampião, o resto estavam todos bêbados, cansados e sonolentos. Mataram um bode, comeram e foram dormir. Às 9 horas da manhã, 40 soldados desembarcaram de um trem em Queimadas, procedente de um boletim sob o comando do tenente Geminiano. Alguns moradores foram participar ao comandante a tragédia ocorrida. Um informante revelou que os cangaceiros estavam acampados a cerca de 3 quilômetros, descansando da noitada. Um sargento disse ao comandante que conhecia bem os arredores, prontificando-se a ir em busca dos bandidos. Porém, o oficial considerou que não podia ir atrás dos cangaceiros, porque tinha de seguir seu plano de viagem original. Atitude que para os moradores não passava de pura covardia. Além dessa atitude estranha do tenente Geminiano, desconfiou-se também do condutor do trem, que chegou apitando rapidamente, e suspeitava-se que fosse para avisar os cangaceiros que a polícia estava chegando, de modo a dar tempo para que eles fugissem, se porventura ainda se encontrassem ali.